Rio de Janeiro antigo, um rio da época da colonização portuguesa e da escravidão, retratado pelo artista Jean-Baptiste Debré. 120 obras do francês que morou no Rio entre os anos de 1816 e 1831 podem ser vistas em uma exposição no Centro Cultural dos Correios. A mostra O Rio de Janeiro de Debré integra as comemorações pelos 450 anos da cidade. A gente se pergunta por que Debré, um pintor francês já estabelecido, teria aceitado vir, a esse mundo novo, desconhecido para ele. 2 motivos o levaram a aceitar essa proposta. O primeiro de ordem político, institucional, que ele tinha sido um pintor identificado com Napoleão Bonaparte. Pintou vários quadros glorificando as campanhas militares de Napoleão. Com a derrota de Napoleão, ele ficou numa situação difícil política na França. Em segundo lugar, um motivo pessoal, que tinha sido a morte de seu único filho aos 19 anos de idade. Tudo isso fez com que Debré viesse nessa aventura no Novo Mundo. As pinturas retratam o cotidiano da vida dos então 100 mil habitantes do Rio e da corte portuguesa, que chegou na cidade em 1808. A paisagem carioca, os costumes, festejos populares são mostrados de forma tão minuciosa pelo artista que, em alguns momentos, o visitante precisa usar lente de aumento para não perder nenhum detalhe. Aqui o Debré retrata e mostra. Dá para você mais ou menos associar, naquela época as pessoas, os africanos, faziam barbas, iam para a rua, vendiam cocados, como a gente vê os camelôs de hoje em dia, Então, isso é muito importante, seria também muito importante para que fosse mais abrangente e que atingisse a maioria das pessoas, principalmente em escolas, pessoas que vêm para o Rio de Janeiro, que desconhecem totalmente a história do Brasil, que está justamente na cidade do Rio de Janeiro, que além de ser uma cidade maravilhosa, é a única cidade do Novo Mundo que teve uma família imperial morando. Debré foi o pintor oficial da corte e testemunhou parte da história do Brasil, como a aclamação de João VI e Dom Pedro I, a chegada da primeira imperatriz brasileira, Dona Leopoldina, e a aclamação do imperador menino Dom Pedro II, com 6 anos de idade. Uma sala é dedicada para retratar a escravidão. Além do açoite em praça pública, o artista mostrou também a movimentação do mercado de consumo pelos escravos. Através da sua arte, Debré foi o responsável por apresentar o Brasil para a Europa, mas sua importância também se deu aqui no país. Afinal, há muitos anos, os livros didáticos de história do Brasil são ilustrados com as figuras do artista. Debré é o responsável, por nós termos o nosso passado da época de transição entre um período colonial para o de nação independente, moldado pela representação que ele fez. Com a vinda dos desenhos de Debré para o Brasil na década de 40, que colecionadores brasileiros começaram a importar, essas imagens se popularizaram, alcançaram livros de história, didáticos, livros acadêmicos, reportagens de jornal, e hoje em dia eu acho que não existe um brasileiro que não tenha o passado dessa época moldado por essa representação que fez Debré do nosso passado. A exposição O Rio de Debré fica no Centro Cultural dos Correios até o dia 3 de maio, com visitação de terça a domingo, do meio-dia às 7 horas da noite. A entrada é gratuita.